Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, dia 15 de novembro, o 33º domingo do tempo comum. Este é o nosso 33º domingo do tempo comum, como acabei de dizer. O tempo comum tem 34 semanas. Portanto, estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico. No próximo domingo, com a festa de Cristo Rei, encerramos o ano litúrgico A e iniciaremos o ano B da liturgia. Como o comércio que no final do ano fecha para balanço, pesando os lucros e prejuízos, nós também deveríamos, no final do ano, fazer um balanço da nossa vida e ver o que foi bom e o que poderia ter sido melhor. O que foi bom, nós continuamos a fazer. E o que não foi bom, não repetiríamos. É o que propõe a liturgia deste domingo. Avaliar como estamos administrando os talentos que Deus nos confiou. Há uns que pensam que não é preciso fazer balanço porque acham que está tudo bem. Outros porque se acomodam e deixam as coisas como estão para ver como é que ficam. Outros ainda não agem porque imaginam que têm pouco ou que não têm talentos para administrar. Mero engano quem pensa dessa maneira. Todos nós temos algum dom ou talento. Se assim não fosse, não estaríamos aqui neste mundo. Se aqui estamos é porque Deus confiou algo a nós para que geríssemos. A uns ele deu mais, a outros deu menos, mas a todos ele confiou algo. A diferença está na maneira como cada um administra o que recebeu. Há os que se empenham de tal maneira que duplicam ou triplicam seus talentos. Outros, porém, enterram seus talentos, não lhes acrescentando nada. Quem faz isso perde até o que tem. Usando uma comparação com o mundo financeiro, quem não investe seu dinheiro acaba por perdê-lo, porque dinheiro parado desvaloriza. Assim acontece com nossos dons. Quem coloca seus dons a serviço, multiplica-os. Vejamos o exemplo do professor. Ele tem o dom de ensinar, e ao ensinar o que sabe a outro, multiplica o conhecimento deste e assim seu conhecimento vai gerando outros conhecimentos. A mesma coisa acontece com os trabalhos na comunidade. Quando partilhamos os nossos dons, outros são beneficiados com eles, multiplicando-os. Dessa maneira, vamos entendendo a dinâmica da parábola dos talentos que Jesus contou aos seus discípulos. O homem que viaja para o estrangeiro é Deus. As pessoas que ele chamou para administrar seus bens somos nós. Já tivemos oportunidade de refletir sobre isso com mais ênfase no mês de agosto, o mês vocacional, o mês dedicado ao chamado de Deus. Ele nos chamou e nos confiou talentos. Os talentos são as nossas capacidades, nossos bens, as coisas materiais ou simbólicas que ele nos concedeu. Cabe aqui cada um fazer uma revisão dessas coisas, porque muitos pensam que não as têm. Mas Jesus deixa claro que nem todos recebem as mesmas coisas, nem a mesma quantia. Cada um recebe de acordo com as suas capacidades. Mas uma coisa é certa, todos recebem alguma coisa para administrar. Mesmo que seja pouco, é preciso administrar da melhor maneira, porque quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Hoje essa expressão retorna na figura daquele que recebeu um talento e não soube ser fiel no pouco que recebeu, enterrando-o por preguiça de administrá-lo. Os que receberam 5 e 2 talentos se esforçaram e conseguiram dobrar o valor dos talentos recebidos. Esses são os que, apesar das dificuldades e não obstante a quantia recebida de talentos, colocam-nos para todos, partilham, fazem algo pelo próximo, se comprometem. Administrar talentos não é tarefa fácil, exige de nós muito empenho e dedicação, muita fé, perseverança e vigilância,
pois o mercado dos bens simbólicos oscila tanto quanto o mercado financeiro. Quem não está atento toma prejuízo nos seus investimentos. É o que mostra Paulo na segunda leitura da primeira carta aos Tessalonicenses. É preciso vigilância para não ser surpreendido como um ladrão. No caso da parábola, quando o Senhor voltou, elogiou os que souberam administrar seus bens, chamando-os de servos bons e fiéis. A recompensa foi confiar-lhes muito mais, porque, ao terem sido fiéis na administração de tão pouco, demonstraram que seriam também fiéis na administração de grandes coisas. Além disso, deu-lhes a maior recompensa que alguém pode receber. Foram convidados a participar da sua alegria. Quando administramos bem e com empenho os bens que Deus nos confiou, agindo com integridade e honestidade, partilhando o que temos e o que somos, participamos com Ele do seu banquete, comungamos de fato com Ele, isto é, entramos na sua glória, na sua alegria. Porém, os que por medo ou comodismo, preguiça, covardia ou mau caráter não administram bem seus bens, são repreendidos porque mostram não comungar com ele e por isso não participarão da sua alegria. Mesmo que os que lhe foi confiado seja pouco, administre bem, multiplique o pouco que recebeu. Mas não foi isso que ocorreu com aquele que recebeu um talento. Ele tinha medo do seu senhor e por isso enterrou o talento. Às vezes não administramos nossos talentos por medo de Deus, enxergando-o como um patrão severo que castiga. Não fazemos e ainda criticamos a Deus e os que fazem. Assim sendo, enterramos os nossos talentos quando temos medo de Deus, quando nos acomodamos no nosso mundo particular, quando ignoramos o sofrimento alheio, quando não nos comprometemos com a comunidade, vivendo uma religião intimista e individualista, quando dizemos que não fazemos o mal, mas também não praticamos o bem, quando omitimos, porque a omissão é pecado, todo omisso permite que a maldade continue acontecendo. Quando criticamos os que fazem e não fazemos nada para melhorar. Enfim, há uma série de situações e comportamentos que simbolizam talentos que estão sendo enterrados. Quando Deus vier pedir contas dos bens que Ele nos confiou, o que será que vai dizer a nós? Será que dirá, muito bem, servo bom e fiel. Como fosses fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Ou dirá, servo mau e preguiçoso, devia ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Portanto, esforcemo-nos para ouvir o que ouviram os dois primeiros, pois se ouvirmos o que ouviu o terceiro, estamos perdidos. Desse modo, como administrar bem os bens que ele nos confiou? A primeira e a segunda leitura de hoje nos dão importantes ensinamentos. A primeira traz o exemplo da mulher que sabe administrar as coisas da família, do lar, dos bens da casa. Assim sendo, é classificada como uma mulher forte, que vale muito mais do que as joias. Saber administrar o lar é um dom, um talento valioso. Essa mulher é modelo de administradora fiel, porque se empenha ganhando a confiança do esposo e dos filhos. Ela cuida das necessidades da casa e a conduz com mão poderosa. Suas obras são louvadas porque sabe agir e gerir os bens que lhe são confiados. Mas isso não é simples. É preciso dedicação e empenho, perseverança e vigilância. Por essa razão, a segunda leitura da carta aos Tessalonicenses enfatiza a necessidade de vigilância constante. Se não estivermos atentos, perdemos até o pouco que temos. É o que ocorre com aqueles que enterram os seus talentos. Quanta gente na comunidade continua com seu talento enterrado? Há tanto por fazer e tão reduzido o número dos que se dispõem a fazer algo pelo próximo ou para a comunidade. Vemos isso nas nossas pastorais. Poucos com muito trabalho e muitos apenas assistindo às missas sem se envolver com a comunidade. É hora de fazer esse balanço e assumir, gerir melhor os dons e talentos.
Se não fizermos isso, corremos o risco de perder até o pouco que temos, pois uma semente que não é semeada é só uma semente. Mas se for semeada, se multiplicará em muitas outras sementes. Assim acontece com nossos talentos. Quando os partilhamos, eles se multiplicam. É esse o apelo da liturgia da palavra desse penúltimo domingo do tempo comum. Sejamos, portanto, administradores bons e fiéis dos dons que temos e participaremos das alegrias de Deus. Se você gostou dessa reflexão e quer tê-la impressa, sugiro que você adquira o livro Liturgia da Palavra 2, publicado pela Paulo Editora. E se você desejar ter todas as reflexões, inclusive as semanais, eu sugiro que você adquira também o livro Liturgia da Palavra 1. Ambos foram publicados pela Paulo Editora. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.